Irmão, por que que nós não conseguimos desfrutar da paz, segundo Thomas de Kempis? Olha, eh, Vamos primeiro, o que que é paz, irmão? São Tomás vai dizer que paz, na verdade, é uma sensação de gozo, pela qual o ser humano até foi criado, né, Val? Deus criou o ser humano e colocou ele no paraíso, tá? E o que que é o paraíso? O paraíso é um estado de vida profundamente pleno, né? De graça, de satisfação, que o ser humano, repito, pelo qual foi criado. Mas, em função do pecado original, em função do ser humano ter decidido, o ser humano que eu digo, os nossos primeiros pais lá no Éden, Adão e Eva, decidiu buscar essa paz sem Deus, ou seja, desobedecendo a Deus para obedecer à voz da carne, né? A voz da carne. Sendo assim, Val, é, então, a paz, a sua pergunta, né, originária, a sua pergunta genuína, como alcançar essa paz? Na verdade, como foi a primeira pergunta, por que que nós não alcançamos, né? Isso, porque nós não conseguimos experimentar, desfrutar É, dessa paz. na verdade, Porque se é a vontade de é a vontade Deus, de nós Deus, somos criados para isso. Por que fomos que nós não criados para conseguimos isso, desfrutar? porque nós nos ocupamos muito ainda com o que está fora de nós. Nós nos ocupamos, sobretudo, com aquilo que faz parte, com aquilo que se diz respeito à vida do outro, e não com aquilo que é a nossa vida, tá? Como você bem citou, Deus nos criou para desfrutarmos dessa paz. Então, é claro que estamos no início do nosso programa de hoje, por conta dessa live, iremos falar ainda um pouco mais. Porém, já posso adiantar, aquilo que, fundamentado naquilo que Thomas de Kempis fala no início do tema aqui na imitação, Val, o que deixamos de gozar dessa paz todas as vezes em que nós olhamos, e mais do que olharmos, todas as vezes em que nós buscamos nos ocupar com aquilo que é da vida de quem não tem nada a ver conosco. Né? E como que os santos, irmão, como que os santos conseguiram, qual caminho que os santos nos apontam, segundo aqui o Thomas de Kempis, para eles experimentarem essa paz, essa perfeição, né, nessa que hoje para nós experimentarmos um pouco da paz nós precisamos lutar, né? Como que os santos conseguiram viver assim? Qual que é o segredo dos santos? Que parágrafo? Ah, tá aqui, ó. O que principalmente, olha que coisa linda você que está nos acompanhando aí, ó. Olha que coisa espetacular que eu vou ler na imitação agora, ó, em função dessa indagação da Val. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscência, nem nos esforçamos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Ou seja, os santos conquistaram essa paz, todos eles, né, Val? Triunfaram da terra para o céu, por quê? Porque buscaram ter uma vida de luta, de comprometimento contra as paixões da carne, contra a concupiscência da carne. Ou seja, buscaram esquivar-se daquilo que o podia colocá-los diante do pecado. Então, quer dizer, essa vida de luta, essa vida de combate em relação àquilo que se diz respeito ao pecado em nossa vida, vai nos trazer uma paz imensa, conforme também viveu os santos e as santas da nossa igreja. Então, meu Sim. irmão, minha irmã, se você quer desfrutar dessa paz, pela qual Deus te criou para desfrutar dela, busque lutar contra as suas concupiscências, contra as suas paixões pecaminosas que te levam a afastar-se de Deus. E você verá quão grande é essa paz que o Senhor tem a nos dar, né, Val? Sim. E o São Tomás de Kempis vai dizer assim, que os santos é que eles procuravam mortificar-se
inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam, no íntimo do seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos, né? Então, segundo o tema, né, que nós estamos hoje, né, essa luta, né, que quer dizer, Thomas Kempis vai dizer que é esse zelo da perfeição, né? Então, os santos, eles mortificaram a si mesmos, né, irmão? Essa palavra eu ia citar. Essa palavra que você mencionou aí, que fez parte, né, que fez parte de uma forma intensa, inteira na vida dos santos, a mortificação. Nossa, até parece, Val, um paradoxo. Como assim, César, um paradoxo? Nossa, nós estamos falando de paz. E para a conquista dessa paz é necessário uma luta, Uma guerra. porque mortificar-se é nada mais nada menos do que se configurar a uma guerra contra nós mesmos, né? É uma guerra contra nós mesmos. Então, se não tivermos também essa decisão de guerrear contra as nossas próprias paixões, as concupiscências pecaminosas que há em nós, não vai haver mortificação. Né? E não havendo mortificação, não vai haver paz. Porque hoje nós necessitamos conquistar, né, irmão? Né? Agora, a conquista da paz, né? Nós precisamos, por conta, como você já falou, da concupiscência, precisa existir essa luta para que nós consigamos decidir pela vontade de Deus, né? Para responder a essa vontade de Deus. Porque se não for por meio da luta, Val, e aí, né, poderíamos mencionar, essa luta, ela é decorrente. No quê? No pecado. Né? Como eu já citei aqui, os nossos primeiros pais lá no Éden se decidiram em desobedecer a Deus. Tá? Então, a partir desse momento, aquilo que era de graça passou a custar o que para nós? A nossa luta. Passou a custar a nossa luta. Por quê? Porque nós nascemos nessa concupiscência. Todos nós nascemos com essa inclinação para o pecado. Então, se não houver luta, como pode haver vitória, né? Já Sim. cantava a banda Louvor e Glória. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Não tem como. E qual que é o fruto, irmão, de nós nos ocuparmos com essas paixões, né? Com essas paixões e para aquilo que está fora de nós. O fruto é gozar dessa paz, né? O fruto é sentirmos-nos tocados pela santidade do Senhor. Por quê? Porque aquilo lá, volto, né? Repito, parece uma controvérsia. Nossa, mas falando de paz, o tema se diz respeito à conquista da paz. E vocês estão falando tanto de luta, de guerra, né? Por quê? Porque exatamente as nossas paixões, o objetivo delas é o quê? O objetivo delas é o quê? É nos tirar de Deus. Né? É levar-nos, olha que interessante isso, é levar-nos a viver aquilo que Adão e Eva viveu. Ou seja, não quero obedecer a Deus, não quero ouvir a voz de Deus, que pediu para mim não comer desse fruto. Eu quero ouvir a minha voz, eu quero buscar a minha vontade. Eu vou dar vazão, eu vou dar espaço para a minha concupiscência. E aí não é fruto, não colhemos fruto, né? Sim. E Thomas Kempis vai dizer assim: o que principalmente mais nos impede é não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçarmos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Né? Depois, no próximo parágrafo, ele vai falar, né, do pequeno contratempo, né? Basta um pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar as consolações humanas, né? Que
é um sinal, né, para nós, é um alerta, né, enquanto o senhor me colocava, né, que muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos aí na vida de igreja, na vida de fé, enfim, e só que não há profundidade, né, irmão? Não há É, profundidade, não há interioridade, então, né, um termômetro aí para nós usarmos, né? Como que nós estamos nos comportando? O que é, que nós estamos sentindo? Quando vem, ele vai falar, né? Um pequeno contratempo. é. Um pequeno contratempo, por que que ele menciona aqui? Porque, na verdade, né, Val, e aí eu penso que nós poderíamos testemunhar que é, porque também vivemos essa experiência de relaxar na busca radical pela santidade, né? Porque, como você leu aqui, né? Thomas de Kempis deixa claro: o que principalmente mais nos impede é não estarmos livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçarmos por trilhar o caminho perfeito da vida dos santos, aquilo que os santos também buscaram viver. Foram radicais, foram pessoas que deram a vida, que consumiram a vida. Esse é o nosso chamado também, se é que queremos conquistar essa paz. Porque se não trilharmos esse caminho radical de decisão pela santidade, não vai haver combate. As nossas paixões vão continuar tomando conta. Sim, Thomas de Kempis vai dizer que nós vamos experimentar a frieza e a tibieza. Né, o que que é tibieza, irmão? Se eu tiver nessa vida, eu já ia falar o que que é. Fala aí o que que Tibieza é. é uma vida fria, né? É uma vida de quem a tibieza ela faz parte da vida daquele cristão, tá? Então, diga-se de passagem, tibieza ela não é para um pagão, para uma pessoa que se decidiu pelo pecado e está no pecado, né? A tibieza é um estado espiritual em que a pessoa se colocou de relaxo na fé. Como, por exemplo, ela sabe que ela está vivendo uma determinada situação, uma determinada realidade que tem levado ela ao pecado, mas ela não combate aquilo. Ela deixa para amanhã. Ela pensa consigo mesmo, isso é inofensivo a mim, isso não vai mexer com minha fé, isso não está me afastando de Deus. Porém, pouco a pouco, aquilo que até então, aos olhos desse cristão, era algo pequeno, algo inofensivo, isso vai levar a essa pessoa a destruir-se na fé, a perder a fé, a perder a fé, né? Então, a tibieza é isso, né? É um certo comodismo. É um certo comodismo que a pessoa se coloca que vai levar ela a perder na fé, que vai levar ela a ser Né? derrotado na fé. Um típico exemplo eu ir na missa de domingo basta, né? Um terço basta, né? É conformidade com aquilo que a pessoa vive, né, irmão? Na fé rasa, ela tá conformada com aquela situação, né? Para ela já basta. Já basta. E aí o que acontece, né, Val? Durante a semana, no dia a dia, a pessoa tem o quê? Eu vou fazer uma brincadeirinha contando uma mentirinha só. Ela conta uma mentirinha hoje, e ela vê naquela mentirinha algo inofensivo à fé dela, algo que não vai destruir a fé, algo que não vai impedir essa pessoa no caminho da santidade, mas sem a pessoa perceber, ela está bloqueada, ela está sendo congelada nos passos em relação à busca pela santidade. Isso é tibieza, né? Sim. E Thomas de Kempis vai dizer que se nós nos esforçássemos, irmão, o que que ia acontecer se nós esforçássemos o bastante? Na próxima página. Se nós nos esforçássemos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus. Ou seja, né, tem gente que, às vezes, a gente está tentando ajudar a pessoa, partilhando, aconselhando, né, tentando ajudar a pessoa a tomar uma direção mais sensata no Senhor, e a pessoa
Não, Deus sabe o que eu preciso, né? Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não preciso ficar orando, ficar clamando, ficar pedindo. Aqui, ó, olha o que Thomas de Kempis vai nos ensinar. Se ficarmos firmes no combate como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus. Ou seja, Val, precisamos fazer a nossa parte. Sim. Então, meu irmão, minha irmã, se você não fizer a tua parte, tampouco Deus poderá fazer a dele. E nós temos uma nova expressão agora, irmão. Desculpa te interromper. Né? Já tem, você fala, irmão, reza para mim, tô passando. Não, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Em nome de Jesus, assuma a vitória. Receba, meu irmão. Receba. Né? Então, você está partilhando com a pessoa, não, já deu certo. Já deu certo. Como que se Deus é um mágico. Que esse pensamento positivo resolvesse todas as coisas. Então, não há acolhida daquilo que a pessoa tá querendo partilhar e não há esse alerta para o esforço, né? Para a SESI. Porque já deu certo, é só a gente proclamar que já deu certo. Que, na verdade, isso tem tomado conta, né, Val, do coração de muitos que, entre aspas, se consideram cristão. O pensamento positivo. Né? Aliás, eu vou até além. Só o pensamento positivo não traz a vitória. Né? E aqui, né, eu enfatizo aquele ditado, aquele dito popular. Eu ficar de braço cruzado esperando cair, mas não vai cair, não é do céu que eu estou esperando, né? Mas se eu não cutucar o céu, se eu não, né, fazer a minha parte, ou seja, me colocar diante do Senhor, não vai acontecer. Né? Que o próprio Jesus vai dizer, né? Renuncia a si mesmo. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a cruz, né? Então é a luta, é o esforço que nós temos que viver hoje por conta da concupiscência. E tem gente que tem que se esforçar ainda mais, né, Val? Por quê? Por exemplo, eu. Aquela pessoa que se sente tomada por uma multidão de tendências pecaminosas tem que se esforçar mais. É por isso que eu preciso me esforçar mais, porque eu me conheço, né? Como por exemplo, nós vimos na liturgia, no Evangelho da liturgia de ontem, Pedro pensou positivo. Ele tinha uma intenção boa. Imagina, Senhor, que eu vou te trair. De jeito nenhum. Nem passa pela minha cabeça isso, longe disso. Ele estava errado? Não. Ele não estava errado. Ele estava com um pensamento legal. Ele estava com um desejo, um propósito maravilhoso de não trair o Senhor. Só que ele não se conhecia, Val. Ele não tinha feito a experiência de mergulhar-se dentro do processo de olhar-se, de olhar para si mesmo e buscar identificar com a ótica espiritual que ainda havia falhas e misérias na vida dele. E que ele, aquelas falhas, aquelas misérias que estava implícita, que estava dentro da história dele, eram elas que iriam formular, fundamentar a tendência pecaminosa que ele viveu de ter traído Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que apenas está vivendo de pensar positivo, de bons desejos, só isso não vale. É preciso lutar. É preciso você ter uma vida de oração constante, é preciso você ter uma vida de sacramento fervorosa, é preciso você vigiar, é preciso você combater as situações, fugindo daquelas que te levam ao pecado. Porque senão nós vamos falar que nem, né, Pedro, né, Val? Não, Senhor, imagina que eu vou te trair. E Thomas de Kempis vai dizer assim, porque pronto está ele, se referindo a Jesus, né? Pronto está Jesus a socorrer os que pelejam e em sua graça confiam, pois ele mesmo nos proporciona nas ocasiões de combate para que alcancemos a vitória. Antes que você me pergunte, o que é pelejar, irmão? Thomas de Kempis fala aqui, irmã, o Senhor vai vir em socorro aos que pelejam. Quem não peleja não vai ter o socorro de Deus. Então, quem são aqueles que pelejam? O que é pelejar? Você sabe, Maria, o que é pelejar?
Então, irmão, você que está pelejando, você está aqui lutando, lutando, lutando e não tem alcançado, o Thomas de Kempis vai dizer isso para nós. Ele está pronto a nos socorrer, né, irmão? Tem que Aquele que continuar, então. tem que continuar, aquele que está, né, pelejando, aquele que tá lutando faz tempo, né, irmão? Tá pelejando, que tá, Tá até cansado tá já. ferido, tá É eu. cansado, Eu. né? E o Senhor alcança, né? E chamou a atenção também que o Thomas de Kempis vai dizer que o Senhor mesmo nos proporciona, irmão. Que história que é essa? Ele mesmo proporciona. Ocasiões de combate? É, porque aquilo lá, né, Val? Eu acho que foi textos do Evangelho da nossa liturgia na Igreja Católica da semana passada, aonde Jesus estava debatendo com os fariseus e em certos momentos ele mencionou por diversas vezes que o Pai seria glorificado por conta do sofrimento dele. Então, isso se configura ao quê? Deus nos permite lutas, batalhas, para que, vencendo essas lutas, essas batalhas, ele seja glorificado. Porque, na verdade, o cristão que julga estar tudo bem na vida dele, que não passa por provações, que não convive em meio às tribulações, não tem como glorificar o Senhor, né? O cristão que está vivendo num mar de rosas, que na verdade nem tem cristão assim, né? Ele não tem a possibilidade de glorificar o Senhor. Porque o Senhor só é glorificado por mim se eu tiver na luta, se eu tiver pelejando. E a peleja é o quê? É o presente que Deus me dá, que é a luta, que são as adversidades da vida, as contrariedades da vida. Então, meu irmão, minha irmã, aguenta firme aí. Calma. Não é porque você está atravessando os vales escuros da vida que Deus está se esquecendo de você. Pelo contrário, Ele está depositando em você a glória dele. Por quê? Porque quando você e eu estamos atravessando a luta, Deus está dizendo o quê para nós? Olha, César, olha, Valdirene, eu estou dando para você a oportunidade de você me glorificar, porque se você permanecer fiel a mim, lutar para permanecer na santidade diante desta luta, eu serei glorificado. Não é quando tudo está bem em nossas vidas. Não é quando nós estamos sendo aplaudidos. Não é quando nós estamos recebendo confete. Não é quando nós estamos tendo êxitos nos nossos projetos que nós glorificamos a Deus. Não. É quando nós estamos diante de uma tribulação, uma provação, diante de uma dor, um sofrimento. E ali nós permanecemos firmes no Senhor, aí nós estamos glorificando a Ele. Oh, glória! E o Thomas de Kempis ele vai entrar, irmão, num conceito que ele vai dizer assim: se fizermos consistir o nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Irmão, o que seriam essas observâncias exteriores? É eu me ocupar em buscar satisfação pessoal, Val, naquilo que está fora de mim, no exterior. Por exemplo, nenhuma pessoa pode me satisfazer plenamente. Nenhum acontecimento, nem hoje, né, as pessoas organizam muitos eventos para esfriar a cabeça, para relaxar, que na verdade tais pessoas estão buscando o quê? Satisfação pessoal, né? Satisfação pessoal, em objetos, em bens materiais, no dinheiro. Quer dizer, aquilo que está fora, o exterior, aquilo que está no meu exterior não pode me satisfazer, mas sim quem está dentro de mim, que é Deus, pelo qual eu o recebi no dia do meu batismo. Irmão, e a observância, quando se trata da religião, observância exterior, o que nós temos hoje? Nós não estamos condenando, mas nós temos shows, né? Até a irmã que veio no último retiro aqui, ela dizendo, né, das devoções que vão se vivendo pela moda, né?
que todo mundo vai se consagrar a Nossa Senhora, usa cadeia, vai se consagrar a São José, vai. E corre-se o risco de não ter observância exterior, né? Eu vou na missa, eu vou, né? Enfim, eu cumpro o meu preceito, vamos dizer assim. Isso é demais, Val. Qual que é o perigo disso, irmão? Porque eu posso viver tudo isso, cumprir tudo isso, né, como um jovem rico. E não ter vida interior? Eu já vou logo e continuar contando mentira. A pessoa pode se consagrar ao Senhor, pode ser consagrado. A pessoa pode ter títulos, ter mestrado na igreja, pode ter todos os doutorados no que for. Mas se ela continuar contando mentira, fazendo fofoca dos outros, reclamando da vida, não amando, não sendo prestativo, não vivendo os mandamentos do Senhor, não tendo vida de oração, não tendo comunhão com o Senhor, não adianta nada, Val. Né, e ele vai dizer que essa devoção, né, exterior, que só vai tá passar fora, logo. É curta duração. E é bem isso, né, irmão? É bem isso. Infelizmente, aliás, antes de citar exemplos que nós conhecemos, infelizmente, eu quero citar de mim. Euzinho César, eu posso, se eu relaxar na minha vida de interioridade, na minha busca pela santidade, na minha observância de uma devoção interior, ou seja, daquela que parte de dentro de mim para fora, eu corro risco de amanhã a minha fé se esvaziar e eu dar um contra-testemunho. Nosso César, consagrado, fundador da comunidade Sede Santos, pregador, isso, aquilo. E daí? Isso não me faz, isso não é diploma, não quer dizer nada. Se eu não levantar de manhã, me colocar diante do Senhor, mostrar para Ele o nada que sou e clamar como nós ouvimos aqui, já na imitação, Thomas de Kempis nos falando, clamar pelo socorro de Deus para viver as bem-aventuranças, para viver a busca da santidade, me mortificando, como diz o tema de hoje, combatendo as minhas paixões. Não vai adiantar nada eu ser nada. Não tem nada. O cristão não vive de diploma pregado na parede. Não tem como. E qual o conselho, irmão, já que indo para o fim, né? Qual conselho o Thomas de Kempis vai dar em relação à inclinação que nós temos ao pecado, que nós todos temos, que nós todos corremos? Se não vences os obstáculos pequenos e fáceis, como triunfará dos maiores? Ou seja, Val, voltamos na expressão genuína que você teve lá atrás. Tibieza. Tibieza é o quê? É um pecado que eu considero pequeno que está na minha vida de espiritualidade, que não vai me derrotar, que não vai me perturbar. Tá? Agora, é o que Thomas de Kempis está falando aqui. Se eu não vencer os obstáculos, isto é, as tendências pecaminosas, as inclinações pecaminosas, pequenas e fáceis, que eu tenho no meu dia a dia, como que eu vou vencer as maiores? Então eu preciso começar pelas pequenas. O ensinamento de Thomas de Kempis, meu irmão, minha irmã, para que você alcance essa paz, cujo tema está nos propondo hoje, na live de hoje. É preciso lutarmos e vencermos as situações pequenas e corriqueiras, as situações que aos nossos olhos, isso é fácil, amanhã eu largo isso aí, isso eu largo quando quiser. É aquela pessoa, né? E diga-se de passagem, nós temos, uma das missões que nós temos é diretamente com os nossos irmãos que contraíram uma dependência química ou do álcool. Todos hoje sofrem porque estão doentes em função dessa tendência, mas que todos passaram por essa realidade. Todos, isso eu tenho experiência porque eu vivo. Todos passaram por essa realidade. Qual realidade, Val? Só um golinho, quando eu quiser eu paro. Só uma, quando eu quiser eu largo isso.
E nós convivemos, né? Sim. Com irmãos aqui que faz 10, 20, 30, 40, 50 anos e não conseguiu parar. Então, quer dizer, não deixa para lutar contra as suas tendências pecaminosas, que são pequenas aos seus olhos, meu irmão, minha irmã. Não deixa para lutar amanhã. Não deixa de combatê-las amanhã. Não deixa de buscar santidade por meio dessas situações pequenas e fáceis aos teus olhos. Pelo contrário, Thomas de Kempis nos ensina aqui na imitação de Cristo a triunfarmos primeiro nas pequenas para depois conquistarmos as grandes. Senão não vamos conquistar. Ele vai dizer assim: resiste no princípio a tua inclinação e rompe com o mau costume, para que não te metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Aí embaixo, irmão, achei espetacular, Lê, né? para nós finalizarmos. Falta Ele vai 5. falar assim, para fechar, gente. Se Se bem bem- considerares quanta paz gostarias e quanto prazer daria aos outros, se vivesses bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Ou seja, quando eu me esforço, quando eu luto, eu ainda vou ser um prazer para o seu irmão. É porque a gente vai exalar a presença de Cristo que Paulo fala aos Coríntios, né, Val? A gente vai, porque quando eu estou cuidando de mim, eu estou olhando para mim, para minhas misérias, para as minhas limitações, buscando crescer na minha vida espiritual, aonde eu estiver, eu vou exalar a presença de Cristo. Eu vou exalar o perfume do Senhor Jesus. As pessoas vão ganhar com isso. E o contrário disso, Val? Quando eu apenas estou olhando para a vida do outro, os defeitos do outro, a espiritualidade do outro que não cresce, eu vou ser um osso de pescoço para os outros. Eu vou ser um espinho para os outros também. É carne de pescoço, Nossa, misericórdia. Pode ser também, pode ser isso aí também. né? Eu achei espetacular quando ele fala assim, né? Que se nós cuidássemos de nós, né? Nós, além da gente experimentar a paz cuidando de nós, nós teríamos esse prazer na vida dos outros, né, irmão? Muitas vezes nós queremos fazer o processo contrário, né? Eu quero ser uma bênção, Querendo meter a colher no bolo do outro. né? E não aquilo que Deus, não transbordando Deus, né? Não transbordando Deus da minha experiência pessoal com Deus, né? Porque aí é o Espírito quem vai realizar isso, é o Espírito, porque a minha preocupação tem que ser o cuidado de mim mesma, né? Do meu interior. É que nós estamos já acabando. Nós estamos. Faltam alguns minutos, senão eu iria me alongar no quê, Val? Aí está o porquê muita gente quer evangelizar e não evangeliza. Né? Quero servir ao Senhor, quero trabalhar para Ele, mas não evangeliza ninguém. Por quê? Porque primeiro quer se ocupar com a vida do outro e não com a sua. Agora, a própria imitação, Thomas de Kempis vai nos ensinar aqui em outros, né, em outros contextos aqui da literatura. Quando não, só o fato de eu me ocupar comigo mesmo, eu já estou evangelizando. Por quê? Porque como você leu aqui, eu vou fazer bem para o outro, me ocupando com mim mesmo. Né? Fabuloso o tema, Val. Fabuloso. Maravilhoso. Amém, irmão. Vamos terminar? Vamos. Que bom, obrigado você que esteve conosco, Deus abençoe. Quarta-feira que vem, às 3h, nós iniciamos com o Santo Terço da Divina Misericórdia, e aí nós prossigamos com mais um tema, a utilidade das adversidades. Nossa, tem utilidade as adversidades? Tem.